Muito bem, pessoal. Então, continuando com os casos especiais, agora nós vamos colocar o ponto 2, que é assim, ó, concordância na passiva sintética. E aí nós olhamos isso, mas como assim concordância na passiva sintética? É o nome gramatical, tá? A verdade é, como é que funciona a concordância quando o verbo vier acompanhado da partícula ser? Como é que é a concordância? Olha só. Primeiro ponto. Quando nós tivermos a partícula ser, a pergunta para eu localizar o sujeito é se, mais verbo. Então, aqui está a pergunta para eu localizar o sujeito. A resposta para tal pergunta é o meu sujeito, desde que não haja uma preposição. Então, a resposta é o meu sujeito, se houver resposta, é claro, né? E se não houver preposição. Então, vamos lá. Eu quero colocar aqui a concordância e lembrar um pouquinho também se o se é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito e assim por diante. Então, aqui eu coloco exemplos a fim de que possamos debater. Exemplo 1. Aceitou-se ou ainda aceitaram-se as propostas. Aceitou-se, aceitaram-se as propostas. Exemplo 2. Assistiu-se ou ainda assistiu-se ou assistiram-se às aulas. Assistiu-se, assistiram-se às aulas. 3. Aqui se trata ou tratam de idosos. 4. Aqui se trata ou tratam idosos. Aqui se trata ou tratam idosos. Depois, 5. É bom que se analisem estas questões. 6. É bom que se pense ou pensem nestas questões. É bom que se pense, é bom que se pensem nestas questões. 7. É necessário que se leia ou leiam aos alunos bons textos. É necessário que se leia ou leiam aos alunos bons textos. Muito bem. Então, vamos debater aqui a concordância e vamos aproveitar para classificar o ser, tá certo? Olha só, para relembrar a classificação do ser, né? Aceitou-se e aceitaram-se as propostas. A pergunta correta para eu localizar o sujeito é que se aceitou. A resposta é as propostas. Observa, que se aceitou as propostas. Então, as propostas é o meu sujeito. Está aqui.
Se as propostas é o meu sujeito, terá de haver concordância. Então, o certo é aceitaram-se as propostas. No caso aqui, olha o nome da matéria, concordância na passiva sintética, significa que esse C aqui, ó, ele é uma partícula passivadora. Claro, não vimos vozes verbais ainda, mas é uma partícula passivadora. E a partícula passivadora, ela faz parte de uma voz passiva sintética. Tudo bem? Então, aceitaram-se as propostas, no fundo é uma voz passiva sintética. Por isso que a gramática diz que a concordância só se dá na passiva sintética. E vocês sabem, quando nós estudamos vozes verbais, a voz passiva sintética, eu posso passar para a voz passiva analítica. Aceitaram-se as propostas foram aceitas. Ok? A outra, assistiu-se, assistiram-se às aulas. Se eu perguntar quem é que se assistiu, a resposta é as aulas. As aulas não é o meu sujeito, pois no momento que há o acento indicador de crase, aquilo ali me mostra que existe uma preposição. Então, isso aqui não é sujeito, é só o objeto indireto do verbo assistir. Então, se não é sujeito, não há a relação de concordância. E automaticamente esse C é índice de indeterminação do sujeito. Alguns chamam de partícula de indeterminação do sujeito. Dá na mesma, tá? Aqui se trata, ou aqui se tratam de idosos. Às vezes o mesmo verbo tem uma concordância diferente de acordo com o contexto. Na número 3, de idosos não poderá ser sujeito. Que é que se trata? De idosos. Preposição de é só o objeto indireto, não há concordância e o C é índice de indeterminação do sujeito. Na número 4, aqui se trata ou tratam idosos, é diferente, ó. Que é que se trata? Idosos. Idosos agora é sujeito, desapareceu a preposição de, idosos é sujeito. E no momento em que é sujeito, há concordância. Então, significa que esse C já é partícula apassivadora. É uma voz passiva sintética que eu poderia passar para uma voz passiva analítica. Aqui se tratam idosos, aqui idosos são tratados. É bom que se analise ou analisem estas questões. Observa, se eu perguntar que é que se analise, a resposta é estas questões. Estas questões é sujeito. Professor, mas estas? É só pronome demonstrativo. É sujeito sim. No momento em que é sujeito, pessoal, existe a concordância. Analisem. O C é classificado como partícula apassivadora. E aquilo? Se é partícula passivadora, é porque é uma voz passiva sintética, que eu posso passar para uma voz passiva analítica. É bom que se analisem estas questões, é bom que estas questões sejam analisadas. É bom que se pense ou pensem nestas questões. Observa, que é que se pense nestas questões? Aqui não é sujeito porque nestas é em, mais estas, existe preposição. É só o objeto indireto do pensar. Então, não há concordância, ponto número 1. Ponto número 2, esse C é índice de indeterminação do sujeito, ou partícula de indeterminação do sujeito. E por fim, é necessário que se leia ou leiam aos alunos bons textos. O que vocês acham? Leia ou leiam. Observa. Se eu perguntar que é que se leia, a resposta é bons textos. Então, o sujeito aqui é bons textos. Tem um A os alunos no ladinho para enganar, tem a preposição a, né? Mas a resposta do que é que se leia é bons textos. É sujeito, portanto, leiam. É necessário que se leiam aos alunos bons textos. C, partícula passivadora. É necessário que bons textos sejam lidos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aqui
nós finalizamos a parte de casos especiais e, logicamente, a partir de agora, nós teríamos a parte de considerações finais da concordância verbal.